E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal, nosso quadro Mundo Gringo, aqui no canal Dani Delanos. Bom, aqui a gente conta histórias reais. Se você quer ter sua história contada aqui no canal também, só mandar um e-mail com a sua história para daniresponde@hotmail.co.uk. Sempre o e-mail e todas as minhas redes sociais, gente, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem meu Instagram também, @DaniDelanos, lá o pessoal acompanha mais meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer seguir por lá, também siga. Se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E lembrando que temos a playlist do Mundo Gringo com mais de 500 histórias. Se você está chegando agora, não perca nenhuma. A playlist também está aqui embaixo. Clica lá que você vai rodando vídeo atrás de vídeo, tá bom? Bom, gente, eu quero avisar vocês que essa história que eu vou contar agora, eu acho que eu vou começar a fazer isso agora no canal. A gente vai falar sobre abuso infantil, abuso sexual na infância. Então, se você tem algum problema com isso, você não pode ouvir sobre isso, que algum gatilho aí desperte em você, não veja este vídeo, tá bom? Gente, isso é um tema forte e, por incrível que pareça, depois que eu comecei a gravar esses vídeos aqui no nosso canal, eu comecei a entrar nesse universo de vocês. E a gente vê que a grande maioria das meninas aqui do canal foram abusadas quando crianças. E esses abusos, muitas vezes não cuidados na mente delas, elas carregaram isso pela vida inteira, trazendo vários transtornos na idade adulta, como a gente tem visto aqui. Então, conversem com seus filhos, qualquer coisa que você vê diferente, denuncie, denuncie. E o mais, não menos importante, né? Eu acho que também é importante denunciar, mas muito importante levar seu filho para ter ajuda psicológica, para que ele saiba lidar com isso e se tornar um adulto seguro, não com inseguranças, que a gente sabe que coisas que aconteceram na infância, a gente vai carregar por muitos anos na nossa vida. E isso pode trazer transtornos muito sérios na idade adulta, como a gente vê aqui no canal todos os dias. Bom, não todos os dias, né? Quase todos os dias. Dani, me chamo Alice, tenho 31 anos e moro na capital paulista. Conheci seu canal há algum tempo, quando eu planejava uma viagem para a Europa e o meu voo tinha uma escala na Turquia. Então eu comecei a buscar informações sobre como me comportar na Turquia. Lá caí no canal Sobrevivendo na Turquia, da sua amiga Dani, e logo depois o YouTube me recomendou o seu canal. Eu gostaria de contar a minha história de forma anônima, então vamos lá. Por isso que eu dei o nome dela de Alice. Ela diz, gente, que isso aconteceu alguns anos atrás. Hoje ela tem 31 anos, mas até hoje ela tem vergonha e ela não consegue ainda se abrir sobre o assunto. Bom, eu fui abusada na infância e acreditei por muito tempo que a culpa era minha. Eu achava, Dani, que eu gostava dos abusos. Eu tô contando tudo de uma forma muito resumida para vocês, tá? Pois seriam até relatos repugnantes para você falar num vídeo. Sou a filha mais velha de um casal divorciado. Meus pais se casaram no final da década de 80. Eu não sei se a minha mãe estava grávida de mim. Na verdade, eu sei pouco da história deles. Eu nunca tive intimidade suficiente com a minha mãe para perguntar como meus pais se conheceram. Bom, sei que logo depois eles se casaram. Pode parecer estranho para vocês, mas realmente eu não tenho intimidade com a minha mãe. Meus pais se mudaram para a praia de Ubatuba, uma cidade cheia de belezas naturais no litoral norte de São Paulo. Eu tinha 3 anos de idade e minha irmã apenas 1. Acho que foi uma tentativa frustrada de salvar o casamento deles. O que não rolou. 2 anos depois, eles acabaram se separando definitivamente. Depois do divórcio, meu pai voltou para a capital viver a vidinha dele, mas minha mãe resolveu ficar morando na praia comigo e com a minha irmã. Era o começo dos anos 90, o lugar onde morávamos era simplesmente mato e água.
Para chegar no hospital mais próximo era mais ou menos 1 hora de ônibus. Era uma loucura. Então minha mãe arrumou um emprego numa espécie de hotel pousada e nos mudamos para lá. Me lembro que minha mãe era um tipo de administradora faz tudo do lugar. Então ela trabalhava muito e eu e minha irmã, nós ficávamos com uma moça que era uma espécie de babá e doméstica lá em casa. Essa moça, vou dar o nome dela, eu vou dar outro nome aqui que eu não sei se ela mudou, de Maria. Era bem novinha. Me lembro que quando ela morava lá em casa, ela ia para o colégio no período da noite e era minha mãe que ia nas reuniões de escola dela. Hoje sei que ela era apenas uma adolescente quando bateu na porta da minha casa pedindo ajuda e minha mãe a acolheu até o dia do seu casamento. Bom, elas moram hoje 2 quadras de distante uma da outra e são muito próximas. O lugar que a gente morava pertencia a um homem chamado Paulo. Gente, eu já mudei todos os nomes, tá? Ele parecia ser muito rico. Ele vivia ostentando carros que tinha. Me lembro dele com aquele celular gigante na cintura. Ele tinha notebook. Na época, Dani, nem a prefeitura da cidade tinha computador. Ele tinha 55 anos, um porte atlético, cabelos grisalhos e todos gostavam muito dele. Paulo tinha 3 filhas mais velhas do primeiro casamento que vi poucas vezes. Elas só apareciam lá na pousada na época de férias. E ele tinha também uma outra filha do segundo casamento que tinha uma idade próxima a minha e da minha irmã. A segunda esposa dele era uma moça muito bonita. Eu nunca entendi como ele poderia ser casado com alguém que tinha idade para ser a filha mais velha dele. Isso mesmo. Na minha cabeça de criança, aquilo era muito estranho. A esposa de Paulo tinha 22 anos. E eu pensava, como um homem tão velho pode casar com uma moça tão nova? Bom, eu ficava fazendo as contas pela idade da filha do segundo casamento e fiquei imaginando que aquela moça deve ter engravidado aos 15 ou 16 anos. Bom, durante o verão, a minha mãe trabalhava mais do que o normal. Então, Sueli passou a ajudá-la. Minha irmã ficava com elas, pois era muito pequena. Então a irmã ia com a mãe e com a Sueli, que eu acho que era a babá, né? Eu, como era maiorzinha, passava os dias brincando com a filha mais nova do patrão. Fazíamos tudo juntas, pois os pais dela me levavam para todos os lugares. Praia, andar de barco, viajar. Todos diziam que eu parecia a filha queimadinha deles. Vamos falar logo, a filha negra deles. Durante o verão, muitas vezes eles me levavam para a casa deles em São Paulo. Eu lembro que eles tinham babá, cozinheira e vários outros empregados. Enquanto a minha irmã ficava com a minha mãe cuidando do hotel. Para minha mãe era até um alívio eu ir para São Paulo, pois aí ela só precisava cuidar da minha irmã. Meu pai sempre odiou tudo isso. Ele não queria que a filha dele fosse criada pelos patrões, mas como eles eram separados, ele não opinava muito. Então o pai dela não gostava assim que a mãe deixava, como o patrão, gente, tinha uma filha, acho que vocês entenderam, né? Na idade dela, ela ficou muito próxima à filha do patrão. Elas deviam ter aí o quê? Sei lá, 8, 9 anos. Então o patrão levava ela para São Paulo, para festa, para andar de barco, para viagem e tal. O pai delas não gostava disso, mas como eles eram separados, ele não podia opinar, ficava por aí mesmo. Bom, eu acho que na verdade ele não queria ter a responsabilidade sobre o que poderia acontecer, então ele reclamava. Mas também meu pai nunca fez nada para mudar a situação. Bom, as coisas começaram a ficar estranhas quando eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro que um dia Paulo estava sozinho comigo e com a filha. A esposa dele não estava em casa. Ele dispensou a babá e ficamos só nós 3 na casa. Minha mãe tinha permitido eu ir dormir lá para fazer companhia à minha amiguinha. Depois de passar o dia todo correndo e brincando, ele nos colocou no banho. Entramos juntas no chuveiro, mas ele logo enrolou a filha dele na toalha
e colocou ela no quarto para se trocar. Já ele falou que ele precisava me lavar melhor. Me lembro que ele pegou uma esponja e ele começou a me lavar. Depois soltou a esponja e começou a me apalpar. Aquilo era estranho, mas ele falava que tinha que lavar tudo bem direitinho. No dia seguinte, acordamos cedo e fomos passear. Ele comprou roupas e sapatos novos para mim. Bom, Dani, esse foi o relato do primeiro abuso que eu me lembro. Mas depois desse aconteceram muitos outros, cada vez mais intensos e explícitos. Tinha deixado de ser vamos lavar aqui direitinho para eu te comprei uma boneca nova, mas só vou te dar se você ficar sem calcinha e dançar pra mim. Eu só fui perceber que tinha algo errado com aquilo tudo quando um dia eu estava voltando da escola e escutei dois homens falando de Paulo no ônibus. Num momento, um deles se referiu a Paulo como pedófilo. Eu não sabia o que era pedofilia, mas o tom da voz que aqueles homens usaram me fez que parecia ser algo ruim, me fez pensar que parecia ser algo ruim. Então procurei no dicionário da escola no dia seguinte o que era pedofilia, mas eu não entendi muito o que aquilo queria dizer. Gente, aí ela diz, alguém aí já tentou buscar uma palavra dessas no dicionário? É bem confusa a explicação. Estamos falando de anos 90. Não se falava de educação sexual nas escolas, as pessoas não falavam abertamente disso com as crianças e eu não fazia ideia que eu estava nas mãos de um pervertido durante todos aqueles anos. Mas depois disso, eu passei a me negar a ir a passeios e eu não queria mais dormir na casa dos patrões. Minha mãe percebeu que tinha algo errado. Certa vez ela me chamou para conversar. Esse diálogo, ele ecoa na minha cabeça até hoje, pois tudo poderia ter acabado ali. Eu estava em casa quando minha mãe me questionou por que eu não queria mais ir para a casa de Paulo e da esposa. Então, quando eu estava pronta para dizer, a minha mãe falou o seguinte: ele mexeu com você? Ele já te tocou? Se ele fizer isso, seu pai vai vir aqui e vai matar ele. Ali eu baixei minha cabeça e fiz um sinal de negação. Eu tive medo de falar a verdade e meu pai ser preso por minha culpa. Porque é isso que acontece quando uma pessoa mata outra, né? Vai pra cadeia. Então, olha a cabeça da criança, gente, se vocês forem pensar. Na hora que ela decidiu, que a mãe começou a perguntar, ele te toca, ele isso, ele aquilo, olha, se ele fizer isso, seu pai vai matar ele. A primeira coisa que ela pensou é, meu pai vai ser preso pro resto da vida, né? Não é assim que a gente pode conversar, por isso que existe a tal da terapia, até infantil, né? Pra saber como você chega numa criança, porque a gente às vezes, a gente já foi criança, mas você lembra como sua cabeça de criança funcionava? Eu não lembro completamente, mas devia ser mais ou menos assim, nossa, meu pai vai matar ele, peraí, então meu pai vai ser preso, então eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta. E isso aí continuou, como ela disse, poderia ter acabado ali, né? Mas, infelizmente, não. Dani, esse Paulo, esse homem, morreu quando eu tinha 10 anos de idade. Enquanto todo mundo chorava a morte dele, eu estava me sentindo aliviada. Paulo teve câncer e o tratamento não conseguiu curá-lo. No velório todos choraram, enquanto eu estava ali agradecendo a Deus, pois naquela altura os abusos já eram bem piores. Aí vem a pior parte dessa história toda. Eu sempre vi que vítimas de abuso sofrem, choram, pedem para o abusador parar, mas comigo foi ao contrário. Durante muitos anos eu acreditei que eu tinha algum tipo de distúrbio, pois eu gostava de ser abusada porque eu nunca denunciei ele. Eu acreditava que eu sofria porque eu gostava dos abusos. No começo ele me comprava com presentes e depois eu pedia presentes. Vocês entenderam, gente? Ela passou a vida dela achando que ela gostava daquilo. Porque ele, me dá uma, vou te dar uma boneca, vou te dar um patins. Daqui a pouco, ela já tava, vou fazer isso se você me der isso.
Mas ela era uma criança, a gente tem que entender isso, sabe? Então, assim, a cabeça dela, ela se sentiu culpada, porque, como assim? Eu nunca denunciei esse homem, eu nunca corri dele. Pelo contrário, eu pedia as coisas a ele, ele me dava e ela... Vocês estão entendendo o tamanho desse caso, o tamanho do problema psicológico que entrou na cabeça dessa mulher? Eu sabia que se eu fizesse tudo o que ele pedia, eu conseguia as coisas que eu queria. Isso ia boneca, bicicleta, às vezes um simples pacote de biscoito. Era o suficiente para eu deixar ele me tocar, me fotografar, me filmar e eu não reclamar. Levei muitos anos para conseguir entender o que aconteceu comigo e que muitas vezes as crianças não denunciam porque elas confiam nos seus abusadores. Tudo aquilo me encantava, o dinheiro, as viagens, os presentes, era tudo muito diferente da minha realidade e eu amava aquilo tudo. Gente, vocês viram o caso da menininha que foi abusada dentro do elevador pelo padrinho? Saiu em vários Facebooks aí da vida, vários jornais. É o que ela falou, a criança, ela confia no seu abusador. Quem abusa essas crianças, gente, eu já falei pra vocês, não é um homem que não conhece, lógico que existe também esses casos, né? Mas não é um homem que entrou na casa dela, abusou e foi embora, não. Normalmente são pais, são padrastos, avós, padrinhos, ela que igual o patrão da mãe, que conhecia ela desde pequena, que tratava ela como uma filha negra, entendeu? Então, assim, são pessoas que essas meninas têm confiança neles. Bom, isso é só uma parte da história que aconteceu. Outras coisas aconteceram de 1998 pra cá, mas eu preciso um dia ter coragem para contar a vocês como esses 5 anos influenciaram a minha adolescência e juventude. O quanto a minha mãe sofreu e me julgou pela minha tal mania de grandeza. E quanto eu me senti deslocada do mundo. Gente, ela nem contou aqui, mas será que a mãe dela culpou ela por ter sido abusada? Por, tipo, querer, igual ela falou ali, né? Ela gostava das bicicletas, das bonecas, das viagens. Ela era uma criança de 9 anos, o que temos que lembrar é isso, tá, gente? Não era uma mulher de 21 que, ai, nossa, tô com aquele cara ali por dinheiro. Não, era uma criança de 9 anos, tá? E como eu falei pra vocês no início, como esses abusos acabam, né, influenciando a vida delas adulta, juventude e tudo mais. Bom, eu não citei uma coisa. A minha vida inteira, lá quando criança, eu acreditei que a minha mãe tinha um caso com esse homem por todos aqueles anos. Ela sempre falou dele com muito carinho. E durante todos aqueles anos, a minha mãe nunca teve outro relacionamento. Ela era uma mulher jovem, bonita, e não tem como não se relacionar com ninguém durante todo esse tempo. Durante muitos anos, tínhamos álbuns de fotos e até um quadro na sala da casa com fotos com ele. Mas um dia, em uma das nossas brigas, enquanto ela me chamava de vadia e vagabunda, eu deixei escapar que talvez a culpa de eu ser uma vadia era dela, que me deixava ser abusada desde pequena. Eu não disse o nome da pessoa e nem preciso foi, pois no dia seguinte todas as lembranças daquele homem tinham sumido da nossa casa. Mas já era tarde demais, o mal já estava feito. Ele já tinha destruído tudo de bonito que existia dentro de mim. Acredito que a esposa dele sabia do que acontecia e era meio conveniente com isso. Mas no fundo eu não tenho mágoa dela. Ela era só uma garota que pelo jeito também tinha sido abusada por ele até engravidar. Bom, espero que você leia a minha história para alertar as mães sobre a importância da educação sexual para as crianças. É muito importante que uma criança saiba que não é certo ela ser tocada, mesmo que seja por um amigo próximo ou um parente. Eu hoje, com 31 anos, eu carrego essas cicatrizes até hoje. Gente, que história forte, né? Ai, não tem nem o que falar pra ela, né, gente?
Eu acredito que ela deva fazer um acompanhamento psicológico, acho que ela faz, mas eu acho que essa história não tem muito que a gente comentar, é mais pra gente refletir, né? Eu desde pequena, gente, eu falava muito com meus filhos sobre questão de abuso. Eu tinha muito medo, mas muito medo, sabe? Eu sempre falava, Melina, Bruninho, não aceita nada de ninguém, se alguém encostar em você, se alguém não sei o que, não é certo. Porque a gente tem que falar, porque como ela, muitas crianças acham talvez, tipo, ai, vou ver aqui com o vovô, senta no, né? Eu sei que a gente não pode generalizar, óbvio que tem pais, avós, tios que realmente amam nossos filhos, que não tem aquela conotação sexual, mas a gente tem que mostrar isso para essas crianças. Gente, o caso de abuso infantil, vocês estão vendo hoje aqui no canal, essas mulheres na faixa etária aí de, vamos botar, de 20 a 40, 50 anos que contam as histórias aqui, tá bom? Vocês já repararam quantas delas foram abusadas da infância? Porque eu até gosto que elas contem lá atrás, quando começou a infância delas, porque dá pra gente, eu não sou psicóloga, mas dá pra gente mais ou menos ver o perfil dessas mulheres, o que elas passaram, né? E essas mulheres passaram por abuso infantil, gente. Isso não deve ser, graças a Deus, ó, apesar de tanta coisa que já aconteceu comigo, que eu sempre conto pra vocês, graças a Deus isso eu não passei. Mas eu imagino que deve ter sido muito difícil pra quem passou. A gente já viu casos de meninas falando que dormiam de pijama pro pai não encostar nelas, vocês lembram? Meninas que andavam de manga comprida no calor de 40 graus porque elas não queriam mostrar o corpo, porque o padrasto passou a mão, ou o tio, ou o avô, não sei quem, então elas tomaram trauma. Então, assim, isso deve ser isso é muito traumatizante para a cabeça dessas crianças. Só que aí, muitas vezes, elas não têm coragem de denunciar, como a nossa amiga aqui falou. Ela se sentiu a vida inteira culpada. Mas peraí, será que eu gostava desses abusos? Olha a cabeça da criança como tava, sabe? E quando ela resolve se abrir com a mãe dela fala isso, seu pai vai matar não sei quem. Ela vai e recua. Então, assim, eu acho que com essas histórias, não só vocês, mas eu também aprendo muito. Isso aqui são casos reais, gente. Não é casos que a gente escreve aqui, inventa uma história para vocês, não. Pessoas reais que passaram por isso, que como eu, você, Joana, Patrícia, Alice, Maria, todas nós estamos propensas a passar por isso. Nossos filhos, né? Hoje os meus filhos já estão grandes, mas a gente tem filho, a gente é mãe, a gente sempre fica pensando nessas coisas. Então cuidem das suas crianças, não deixam com qualquer um, não ponham qualquer homem em casa. E muito cuidado, porque esses abusos vêm de pessoas que a gente mais confia, que são aquelas pessoas que a gente confia em deixar o nosso filho com elas, entendeu? Não é que alguém abriu a porta da sua casa, não, são pessoas que, nossa, mamãe vai te deixar lá na casa do titio, mamãe vai te deixar na casa de não sei quem, porque você confia e esses abusos acabam acontecendo daí. Então, assim, ensine a seu filho a falar, porque lógico, a gente não pode generalizar, né? A gente também não pode virar neurótico, mas peraí, eu não vou confiar mais no meu pai, não vou confiar mais no meu vizinho, Não, não é isso. Ensinar o seu filho a confiar em você, para ele saber que ele pode confiar na mãe dele ou no pai dele e que se algo errado acontecer, ele vai falar com você. Eu acho que a história dela não tem nem o que eu comentar, né, gente? É uma história para você ouvir e refletir, né? Não tem muito o que a gente falar do que desejar a ela que isso tudo passe, não sei. Não vai passar, né? Já aconteceu. Que a gente pode rezar para ela esquecer isso. Sei lá, entrar num lugarzinho na mente dela, ela se esconder e ela esquecer. Porque pelo que ela conta, teve mais, né? 1998, 5 anos depois, aconteceram mais coisas aí que ela não contou pra gente. Ai, fico até sem fôlego com essas histórias. Bom, Alice, eu quero mandar um beijo pra você. Que Deus te abençoe, que você possa seguir sua vida assim da melhor maneira possível, sabe? Eu sei que são coisas que passaram pela sua vida, que a gente não tem como voltar lá atrás e infelizmente, sabe, falar, ai, que você não passou por isso, você passou.
mas que a gente possa te desejar que você saiba lidar bem com isso, para que você possa seguir a sua vida e nunca se sinta culpada de ser abusada. Mulheres que sofrem abuso sexual na infância, ou mulheres que sofrem abuso psicológico, abusos de violência doméstica, vocês não são culpadas. Vocês são vítimas, tá bom? E denunciem, gente. Ligue aí 180 no Brasil, denunciem sempre. Vá na delegacia de mulheres, denuncie. Não vamos deixar esses abusadores aí. Ah, Dani, mas a lei não já... Denuncie, não interessa, denuncia, sabe? E procurem ajuda psicológica, porque com certeza vocês vão precisar. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!